A delegação colorada teve folga neste domingo e se reapresenta na segunda com algumas expectativas relacionadas a departamento médico para iniciar a sua preparação para a semifinal do Campeonato Gaúcho. A temporada começa para valer a partir do próximo fim de semana em Caxias do Sul contra a equipe do Caxias. Enquanto isso, tem uma dúvida no ataque titular. Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson disputam 2 vagas na equipe que começa o jogo do próximo sábado. No mercado de transferências, algumas movimentações importantes. Heitor desperta o interesse do Guarani, o que pode facilitar uma boa negociação para o Internacional. Além disso, o volante Zanocelo, que interessou ao Internacional em outros momentos, está no mercado e pode receber uma oferta da direção colorada. A gente fala também sobre a reunião que acontece nesta segunda-feira no Conselho Deliberativo e pode definir o futuro do clube a longo e médio prazo. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 12 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Eu começo falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de folga. Os jogadores descansaram após a vitória sobre a equipe do Esportivo pelo placar de 4-1 e se reapresentam nesta segunda-feira. E a partir daí, Mano Menezes começa a trabalhar o time que enfrenta o Caxias e que tem uma dúvida que eu vou falar sobre ela até na sequência, tá? Mas a expectativa para este treino de reapresentação está principalmente na condição clínica e física de 2 jogadores que podem virar desfalques para o Inter em um futuro próximo. Eu falo do Mário Fernandes, que não seria um desfalque tão importante assim. O Mário Fernandes é reserva, foi muito mal na partida contra o Esportivo, mas teve uma lesão na coxa e pode ficar alguns dias de fora, mas principalmente a preocupação existe com o Alan Patrick, meia e capitão do Internacional, um dos principais jogadores do time nessa temporada. O Alan Patrick saiu da partida contra o Esportivo com dores na coxa, inclusive fez um pouco de gelo no lugar porque estava doendo. Na saída de campo, ele disse que achava que não ia ser um problema muito grande, mas de qualquer maneira, a reavaliação dessa segunda-feira vai ser fundamental para a gente poder entender se o Alan Patrick já volta, se o Alan Patrick segue preocupando e se pode haver algum problema envolvendo este jogador, pensando na semifinal do Campeonato Gaúcho no próximo sábado, tá? Então, olho na situação do departamento médico, porque vai ser muito importante nessa reapresentação do Internacional. Eu falei sobre a dúvida que existe no ataque, e esse foi o tema do vídeo que eu gravei na tarde deste domingo aqui no A Dupla, falando e trazendo as falas de Luiz Adriano e Sidney Lobo sobre essa disputa que existe hoje no ataque do Internacional. O artilheiro do campeonato, que é o Pedro Henrique, ele não tem a sua presença garantida entre os titulares na sequência do Inter. Isso porque o Luiz Adriano já está à disposição, é um centroavante de origem e isso agrada mais o técnico Mano Menezes, que colocou essa dúvida no ar. O Luiz Adriano se consolidou nessa dúvida também, disse que quer dar uma dor de cabeça para Mano Menezes. Sidney Lobo foi claro também ao dizer: eu não sei quem é que vai jogar, a gente não sabe quem é que vai jogar. Então não tem ninguém garantido, nem Pedro Henrique, nem Wanderson, nem Luiz Adriano. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre o assunto, tem uma aposta rolando no Donos da Bola sobre quem será escolhido no próximo sábado como titular pelo técnico Mano Menezes. É só clicar aqui para assistir e a gente tentar entender um pouco mais e mapear essa situação do comando de ataque colorado, tá? Mas eu quero falar sobre mercado de transferências, porque tem algumas informações importantes. E uma delas envolve um jogador que está na mira do Internacional e que pode aparecer como um modelo de negócio interessante, principalmente para o Inter, que busca um primeiro volante para disputar a posição ali com o Gabriel, que vai voltar de lesão a partir do mês de maio ou junho, tá? Que é o colombiano Richard Rios, que é um jovem jogador, alto o Richard Rios, está no Guarani, fez um bom campeonato paulista pelo Guarani e estava na mira do Internacional. A questão é, o Guarani era irredutível em relação ao valor para vender o Richard Rios, e um valor que o Inter considera muito caro pelo atleta, tá? Só que acontece que o Guarani agora está interessado em um jogador do Inter, que é o Heitor, lateral direito, que foi emprestado para o futebol do leste europeu, voltou e aí foi emprestado para a Ferroviária de Araraquara
para disputar o Campeonato Paulista e agora está na mira do Guarani. E aí, ora, agora o jogo virou, não é mesmo? O Guarani que fez jogo duro pelo Richard Rios, agora que é o jogador do Internacional. E é uma coisa que o Inter pode usar para conseguir o Richard Rios, que é um jogador ainda de uma função que o Internacional está procurando, que é a função ali de primeiro volante, e um jogador promissor, disputado no mercado. Então o Inter pode ter um trunfo pelo volante colombiano através da situação do Heitor, que não vai ser aproveitado pelo Internacional, isso já está confirmado, isso já está garantido, e pode ter um bom negócio aí, tu cede o Heitor, ganha um bom desconto para comprar o Richard Rios, pode sair um ótimo negócio, principalmente para o Internacional, nessa situação do interesse do Guarani pelo Heitor, tá? Porque o Heitor tá aqui de passagem, nem tá no Beira-Rio, né? Mas de contrato do Inter dele, contrato com o Inter dele é de passagem, porque o Inter não conta com esse atleta. Outro jogador que está na mira é o Vinícius Zanocelo, volante também do Santos, que foi destaque do Santos em determinado momento, mas que agora foi afastado pelo Odair Hellmann. E qual foi o motivo dele ter sido afastado? O Zanocelo tem a ideia de sair do Santos. Ele não quer mais jogar pelo Santos. E até teve uma rusga ali com a direção que não liberou o jogador para alguns clubes. O Santos, o Inter fez proposta, o Vasco chegou a fazer proposta também. Só que aí, ele chegou agora para o Odair Hellmann, técnico do Santos, e disse o seguinte: olha, tem a estreia do Santos na Copa do Brasil e eu não quero jogar. Porque se eu jogar pelo Santos na Copa do Brasil, eu não vou poder jogar por outro clube. E aí, eu não vou conseguir ser transferido. Os clubes não vão querer me contratar. O Odair entendeu. E o Zanocelo ainda disse: olha, eu me coloco à disposição para o Campeonato Paulista, tudo certo, só não queria jogar a Copa do Brasil. O Odair entendeu, mas disse o seguinte: cara, se tu não quer ficar aqui, então tu não tá. E afastou o Zanocelo, que tá afastado do Santos e agora forçou a situação para a transferência dele. O Santos deve aceitar uma proposta agora pelo jogador. E aí se abre de novo o mercado para esse volante. O Zanocelo é um jogador que é muito interessante, tá? Ele pode jogar como 5, mas ele é principalmente um 8. Ele tem 22 anos de idade, surgiu também no interior do estado de São Paulo, e é um jogador muito técnico, que interessa bastante ao Internacional. Então o Inter pode entrar na briga por esse jogador. É mais uma situação para a gente ficar de olho, principalmente porque o Inter está procurando jogadores para aquela função ali de meio campo, para ter um número maior de atletas para este setor. Para fechar, gente, eu quero lembrar vocês que nessa segunda-feira tem uma situação muito importante acontecendo no Conselho Deliberativo do Internacional. À noite, uma reunião para votar se o Inter aceita ou não a proposta da Liga Forte do Futebol. Eu gravei nesta semana um vídeo falando sobre isso, a divisão que existe hoje no ambiente político do clube. A gestão quer fechar com a Liga Forte do Futebol, até porque encabeça esse movimento. Parte da oposição quer que o Inter seja parte da Libra, que é a Liga Brasileira de Futebol, e isso causa mais um racha político, principalmente em ano de eleição. A proposta de 200 milhões de reais da venda de 20% da Liga Forte do Futebol, 200 milhões de reais para o Internacional, 100 milhões de reais agora em 2023, 50 em janeiro de 24 e 50 em junho de 24, está na mesa do Conselho. É só o Conselho aprovar agora, nesta segunda-feira, que o Inter recebe esse valor. Mas existe essa discussão no Conselho Deliberativo. Então vamos ficar atentos para saber o que acontece na noite de segunda-feira, porque são passos importantes para o futuro a longo e médio prazo do Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter nesta segunda-feira jogos, por exemplo, pelo Campeonato Paulista e também pelo Campeonato Carioca, tá? No Paulistão, São Paulo e Água Santa. Odd do São Paulo 1.42, empate 4.2. Água Santa tá pagando 7. E pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Odd do Flamengo 1.76, empate 3.4 e Vasco da Gama tá pagando 4.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!